Fitness em português. Temos o inspirador Dr. Rangan Chatterjee conosco. Meu amigo, é tão bom revê-lo. Bom te ver, Lewis. Estou empolgado. Estúdio novo. Um novo estúdio. Nova vida. É sobre isso que estamos falando hoje, que é sobre o seu livro, Make Change That Lasts. 9 maneiras simples para quebrar a rotina e se libertar dos hábitos que o seguram. Realmente as pessoas têm lutado ou lidado com algum tipo de bloqueio em suas vidas. E enquanto estamos gravando isso e começando um novo ano, 2025, há muitas coisas na última metade da década que têm bloqueado as pessoas. E você é médico há 23 anos. Você é um dos médicos mais conhecidos do Reino Unido. Você tem um programa enorme. Você tratou pessoas por muito tempo, mas acabou de encerrar sua prática, como você acabou de me dizer, após 23 anos. Sim. O que você percebeu em 23 anos como médico e agora deixando o mundo médico e transcendendo ao fazer diferentes estratégias para se libertar e criar paz? O que você notou nos últimos 23 anos que tem realmente impedido as pessoas na última meia década? Vamos começar com isso. O que eu notei, Lewis, é que de todos os pacientes que já vi, todos eles ao longo de toda a minha carreira, eles vieram aqui por uma razão. Eles vieram porque querem melhorar. Sei que isso parece óbvio, mas eu não acho que pensamos o suficiente sobre isso. Tipo, as pessoas, por que elas tirariam meio-dia de folga do trabalho para ir e sentar na sala de espera de um consultório médico por um sintoma que às vezes pode parecer bastante trivial? Nunca pensei, por que essa pessoa está perdendo meu tempo? Muitos médicos perguntam, por que eles estão vindo com isso? Eu sempre pensei, por que essa pessoa neste dia específico acabou na minha prática? O que está acontecendo na vida deles e há quanto tempo? Isso significa que hoje eles estão aqui na minha frente querendo ajuda. E o que percebi ao longo de 23 anos é que todos podem se sentir mais felizes e saudáveis do que atualmente. Todo mundo quer fazer mudanças que durem. Qualquer um pode mudar por algumas semanas, por alguns meses, mas o que a maioria das pessoas realmente procura são mudanças que realmente durem. Querem uma verdadeira transformação em suas vidas, e eu acredito que isso está disponível para todos nós se soubermos onde procurar. Então você disse, o que está nos segurando? Bem, acredito que há muitas coisas na sociedade moderna que nos estão impedindo, mas o capítulo 1 deste livro se chama Confie em si mesmo, certo? E acredito que uma das coisas que nos está impedindo é que somos excessivamente dependentes de especialistas. Agora, deixe-me esclarecer o que quero dizer com isso, porque sou um chamado especialista, certo? Tenho um diploma em medicina. Tenho minhas qualificações de especialista, minhas qualificações de cuidados primários. Tenho um diploma em imunologia. Sou professor na Escola Médica de Chester. Autor best-seller, podcaster, tudo isso. Então eu tenho todas essas coisas, mas ainda vou dizer que não sei o que é certo para cada indivíduo. Não tem como. Eu sei alguns princípios e acho que o que aconteceu hoje nessa era de sobrecarga de informações, digo, há tantas informações de saúde por aí. Quero dizer, você fala com especialistas em saúde, eu falo com especialistas em saúde. Há livros, há blogs, há podcasts, há de tudo. E as pessoas estão ficando confusas. Frequentemente entro no meu Instagram e as pessoas dizem, oi, Dr. Chatterjee, há alguns meses você falou com esse especialista e disseram que esse tipo de dieta era a melhor para a saúde. E eles têm todas as credenciais. E aí, na semana passada, você falou com esse especialista. E eles disseram que essa dieta é a melhor para a saúde humana. E ambos tinham pesquisas para comprovar isso. Dr. Chatterjee, diga-me o que fazer. Estou confuso. Em qual especialista devo confiar? Mas, Lewis, acho que essa é a pergunta errada. Não acho que devamos perguntar em qual especialista devo confiar. Acho que a pergunta real, a pergunta mais poderosa é: por que não confio mais em mim mesmo? E eu sou um especialista, mas eu dou às pessoas princípios. E eu sinto que nós precisamos voltar a nossa atenção para a nossa intuição, que é nosso mundo interior. Eu afirmo que a maioria das pessoas sabe quando está na dieta certa para elas, porque podem sentir isso se estiverem prestando atenção. Escute os especialistas. Não estou dizendo para não ouvir os especialistas. Estou dizendo, ouça o que eles têm a dizer. E ao invés de tentar decidir qual especialista está certo,
Sinto que o conselho deveria ser qual conselho de especialista é certo para mim neste momento. E não estamos fazendo isso. E é por isso que acho que as pessoas estão se confundindo, porque desistiram de sua própria especialização interna para especialistas externos. E todos podem estar certos. Ambos os especialistas podem estar certos para pessoas diferentes. E eles poderiam estar errados para você. Exatamente. E é aqui que entra meus muitos anos de prática clínica, porque já vi dezenas de milhares de pacientes, Lewis. E a verdade é que vi alguns pacientes prosperarem com uma dieta baseada em alimentos integrais e vegetais. Mas eu vi outras pessoas que não se deram tão bem naquela dieta e prosperaram em uma dieta de baixo carboidrato. Vi outras pessoas prosperarem em uma dieta paleo. E o que aprendi é que não existe uma dieta perfeita para cada indivíduo. E eu acho que quando eu digo isso, soa bastante óbvio. Mas eu acho que muitas pessoas ainda estão esperando que um especialista diga o que é melhor para a vida deles. E eu acho que isso é um problema. Com todas as credenciais que você tem, com todos os anos de experiência e com as dezenas de milhares de pacientes ou clientes que você tratou. Com todo o conhecimento que você tem, quando foi a vez que você confiou menos em si mesmo? Mesmo com toda a credibilidade e a educação e as ferramentas e o sucesso, qual foi o momento em que você teve a menor confiança em si mesmo? É uma ótima pergunta e está me fazendo pensar. Acho que foi antes do meu pai falecer. Isso foi em 2013. Eu acho que o meu pai ter falecido foi um momento tão importante para mim como seria para qualquer um, certo? Mas eu cuidava do meu pai. Eu tinha voltado para o noroeste da Inglaterra porque meu pai estava doente com lúpus. Ele tinha uma doença autoimune. Ele fez diálise por 15 anos e eu voltei de Edimburgo, onde fui estudar e praticar. Eu me mudei para ajudar minha mãe e irmão a cuidar do meu pai. E quando meu pai faleceu em 2013, foi a primeira vez que tive que começar a me fazer perguntas sobre quem eu sou. Tipo, de quem é a vida que estou vivendo? Esta é a minha vida ou é a vida de outra pessoa? E eu acho que antes daquele momento, antes de meu pai morrer, eu não tenho certeza de o quanto eu confiava em mim mesmo. Sério? Sim, acho que eu estava procurando o que as evidências diziam, o que as evidências externas diziam, o que as pessoas diziam. Eu era muito motivado por validação externa naquela época. Eu queria que as pessoas gostassem de mim. Eu mudei quem eu era para ser aceito por outras pessoas. Então você diz, quando você menos confiou em si mesmo? Essa é uma ótima pergunta. Nunca me perguntaram isso antes, certo? Isso está me fazendo pensar. Acho que eu nem sabia o que significava confiar em mim mesmo naquela época. Quando comecei a namorar minha atual esposa, em 2007, eu escrevo sobre isso no capítulo 3 do livro, que se chama Seja Você Mesmo. Eu escrevo sobre quando conheci Vidi pela primeira vez e estávamos namorando. E nós íamos jantar fora. E sabe, deveria ser tipo, o que você vai pedir e o outro vai pedir. E eu costumava dizer, ei amor, escuta, se você não consegue decidir, por que você não pede 2 pratos que você quer e eu fico com o que você não quiser? E, à primeira vista, pensei que estava sendo gentil e compassivo. Sabe, eu realmente gosto dessa garota. Ei, você não pode escolher. Não se preocupe com isso porque foi assim que fui criado, certo? Não faça alarde. Sabe, faça o que for possível. Sabe, faça o que você precisa fazer para manter a paz ao seu redor. E alguns dias depois, eu não percebi que Vidi estava ficando frustrada. E eu não entendia por que ela estava ficando frustrada. E basicamente, ela queria um homem que soubesse o que queria. Ela não queria um homem que apenas tentasse agradá-la. E foi uma lição bastante poderosa para mim naquela época. Quero dizer, achei difícil porque não sabia o que estava fazendo de errado. Mas desde que meu pai morreu e eu embarquei nessa jornada interna para explorar a mim mesmo e por que me sinto de certas maneiras e por que certas coisas costumavam me incomodar. Percebi que fui uma pessoa que agradava os outros durante boa parte da minha vida. E assim, quando você me fez a pergunta, Lewis, quando você menos confiou em si mesmo? Foi naquela época porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que eu queria. Tudo o que eu fazia era sobre o que as pessoas ao meu redor queriam. Mas isso é algo que é possível mudar. Eu mudei isso. Você fez grandes mudanças na sua vida, sabe? Em termos do que aconteceu na sua infância e onde você está hoje. Não sou mais alguém que tenta agradar os outros. Tipo, agora sei ouvir meu corpo.
Sei como confiar em mim mesmo. E acho que há um ponto mais amplo aí, não é mesmo, Lewis? Que é que muitas pessoas, eles podem nos ouvir falar sobre confiar em si mesmo, mas eles não sabem o que isso significa porque passaram a vida toda mudando. Mudando quem são para serem aceitos por outras pessoas. E é por isso que acho que às vezes estamos procurando conselhos externos para nos ensinar. O que devo fazer, como devo viver, como devo comer. E eu não estou dizendo para não ouvir, estou dizendo para ouvir. Mas passe isso pelo seu próprio filtro. E é por isso que acredito que, para a maioria de nós, a prática mais importante para nossa saúde e felicidade é uma prática diária de solidão. E eu realmente acredito nisso, porque sem essa solidão onde você não está recebendo informações do exterior e está realmente começando a ouvir os sinais do seu próprio corpo, você terá dificuldades em saber o que seu corpo está lhe dizendo. Você terá dificuldades em confiar em si mesmo. Você realmente me fez pensar, cara. Você realmente me fez pensar. Quando foi a última vez quando eu confiei menos em mim mesmo? Sim, foi antes de 2013. E eu diria ainda que foi na maior parte da minha vida. Quando você mais confia em si mesmo, o que está fazendo e o que não está fazendo? Quando eu confio mais em mim mesmo, eu vivo a vida em alinhamento com os meus valores. Então, meu último livro foi sobre felicidade. E nesse livro, eu compartilho como a felicidade é uma habilidade que todos nós podemos melhorar se soubermos no que trabalhar. E nesse livro, eu crio um modelo para a felicidade. E eu digo que os 3 ingredientes-chave para a felicidade são contentamento, controle e alinhamento. E alinhamento é quando seus valores internos e suas ações externas começam a corresponder. Quando a pessoa que você realmente é por dentro e a pessoa que você está sendo lá fora no mundo são a mesma. Estou realmente alinhado atualmente. Sim. Como eu tenho a impressão que você também. Sim. E eu acho que é muito mais fácil confiar em si mesmo quanto mais alinhado você está, certo? Agora é um ciclo vicioso porque, você sabe, você meio que precisa confiar em si mesmo para começar a viver em alinhamento. E quanto mais alinhado você viver, mais começará a confiar em si mesmo. Então acho que funciona nos 2 sentidos. Mas para mim é quando tenho uma rotina regular na minha vida, quando vou dormir no mesmo horário todas as noites, quando estou dormindo bem. E para mim, tudo se resume a saber se consigo, na primeira meia hora do meu dia, não ficar online, não mexer no meu telefone e ter uma pequena rotina e ritual matinal, que eu tenho e faço há muitos anos. E esse é o ritual que faço todas as manhãs. Isso me prepara. É meu tempo antes de minha esposa se levantar, antes de meus filhos se levantarem. O que envio para mim mesmo, eu fundamento e presto atenção em como estou me sentindo e o que meu corpo está dizendo. E se as pessoas fizessem isso todos os dias? Mesmo 5 minutos, se eles não tiverem tempo. 5 minutos por dia, onde, sabe, digamos que você gosta de café e toma uma xícara de café de manhã. Você pode fazer isso e não olhar o Instagram e não checar seus e-mails e apenas começar a prestar atenção. E muito rapidamente, você começará a aprender coisas sobre você mesmo e se tornará menos dependente de todas essas vozes externas. Ei, escute, sou um podcaster como você, Lewis. Adoro ouvir podcasts, adoro fazer podcasts, mas ao mesmo tempo, para mim, é muito importante ter tempo em que não estou ouvindo. Só estou ouvindo a mim mesmo e não a especialistas externos. Faz sentido? Sim, claro. Sim. Uau. Quando você fala sobre felicidade, você diz contentamento, controle e alinhamento. O controle tem a ver com felicidade? Sim. Então deixe-me ser um pouco mais claro. Ok. Então contentamento é o que são as coisas que você pode fazer na sua vida que te dão essa sensação de paz, calma e contentamento. Isso é o que o braço de contentamento do modelo de 3 ingredientes é. Eu mencionei alinhamento. E então controle. Controle é uma palavra interessante. Isso não é sobre controlar o mundo. O mundo é fundamentalmente incontrolável. E se tentarmos controlar o mundo, vamos realmente ter dificuldades. Isso é sobre uma sensação de controle. Quais são as coisas que você pode fazer na sua vida que te dão uma sensação de controle? Sabemos pela pesquisa científica, Lewis, que pessoas que têm uma forte sensação de controle. Quanto mais saudáveis, mais felizes, eles têm melhores relacionamentos, ganham mais dinheiro, certo? Um senso de controle é realmente importante. E sem dúvida, Lewis, eu acho,
nunca foi tão importante porque, se olharmos ao nosso redor hoje, as manchetes dos noticiários, o que está acontecendo nas redes sociais, a toxicidade, a divisão que existe ou pensamos que existe na sociedade, acredito que fazer coisas que nos dão uma sensação de controle é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Então, aquele pequeno ritual matinal que faço todos os dias me mantém centrado. E isso significa que mesmo que as manchetes das notícias sejam tóxicas naquele dia, ou eu tenha um monte de e-mails, ou que coisas vão dar errado na vida, é assim que é. Isso me equilibra e me centra. Então, sou mais capaz de enfrentar os atritos e os problemas que podem existir na vida se eu tiver essa sensação de controle. Então, eu acho que é realmente importante e acho que essa é uma das coisas mais poderosas que as rotinas e rituais matinais oferecem às pessoas. É uma sensação de controle em um mundo fundamentalmente incontrolável. 100%. Se as pessoas estão tentando mudar sua vida, há uma estatística por aí que diz que estudos mostram que 88% das pessoas que fazem resoluções de ano novo falham nas primeiras semanas. Eu provavelmente relacionaria isso a qualquer pessoa estabelecendo qualquer objetivo em qualquer momento da vida. Vou perder o peso. Vou começar a fazer isso diariamente. Muitas pessoas parecem falhar rapidamente depois que percebem o quão difícil é fazer uma mudança duradoura. Você está falando sobre os hábitos da mudança duradoura. Parece tão difícil se reinventar de uma maneira antiga de ser, fazendo coisas por anos e, de repente, mudar para se tornar alguém novo. Há uma citação que você tem que diz que a razão pela qual a maioria das pessoas não consegue fazer mudanças que durem para sempre é porque elas nunca realmente abordam as razões subjacentes por trás de seus hábitos em primeiro lugar. Isso significa que quaisquer mudanças que tentem fazer estão em conflito com o estado de suas vidas e com a pessoa que acreditam ser. E como médico há 23 anos, alguém que estudou isso por muito tempo, estou assumindo que o objetivo de um médico é chegar à raiz do problema, ou dos médicos em geral, é encontrar a causa raiz. Como você aprendeu a aplicar isso na vida para fazer mudanças duradouras, não apenas em relação a uma doença ou condição médica que as pessoas estavam enfrentando, e como as pessoas podem fazer isso na vida? A forma como aprendi a aplicá-lo foi quando percebi que pessoas vindo ao consultório médico para obter ajuda são apenas pessoas, certo? Todos nós estamos procurando ajuda em nossas vidas. Todos nós estamos procurando transformar nossas vidas, ter mais paz, ter mais contentamento. Então, voltando ao que eu disse antes, certo? Sempre me perguntei por que essa pessoa acabou vindo ao meu consultório hoje. Sim. Por que hoje? Por que não vieram há 3 semanas? Por que não há 3 meses? Supondo que tinham problemas lá. Algo havia mudado tanto na vida deles que pensaram, ok, agora eu preciso de ajuda, certo? Mas o que aprendi ao longo dos anos? Acho que uma das razões pelas quais aprendi isso é porque tive algumas experiências bastante únicas como médico, que explicarei em apenas um minuto. Mas eu acredito que, na verdade, essa mudança que todos estamos procurando, quando eu consegui ajudar meus pacientes a fazer mudanças, não foi apenas a saúde deles que melhorou. Eles também se tornaram mais felizes, ficaram mais satisfeitos, seus relacionamentos melhoraram. Então eu não vejo a saúde dele como algo separado da vida, como se fosse parte da vida. Eu não vejo saúde, felicidade e relacionamentos como separados. Eu acho que todos eles fazem parte da mesma coisa. E se você melhora um deles, você melhora todos. E é isso que sempre me motivou como médico. Então sim, você mencionou algo realmente importante que nem todos os médicos procuram, as causas raízes, porque não somos ensinados a isso. Você é ensinado a tratar o sintoma. Sim, realmente somos. E ouvimos isso em podcasts. Mas as pessoas, eu ainda acho que não entendem como somos treinados. Somos treinados para ouvir o que está acontecendo com um paciente e todos esses sintomas. E somos treinados para reconhecer padrões. Ah, esse conjunto de sintomas significa depressão. Esse conjunto de sintomas significa a doença autoimune lúpus. Esse conjunto de sintomas significa enxaqueca. E basicamente somos ensinados a fazer o diagnóstico. Uma vez que podemos fazer o diagnóstico, então podemos iniciar o tratamento. E o tratamento geralmente é um medicamento farmacêutico. Oh, é uma enxaqueca. Deixe-me te dar um remédio para enxaqueca. Oh, é uma doença autoimune. Vou te dar um remédio autoimune. Sabe, seja o que for. Mas eu rapidamente percebi... Quando você percebeu que essa não era a melhor maneira de se curar? Sempre senti um leve descontentamento ao longo da minha carreira, nos primeiros dias, porque estávamos apenas suprimindo sintomas. Isso nunca fez sentido para mim.
Eu pensei, por que estou apenas dando a essa pessoa um remédio, Um curativo. um curativo? E vou te contar que um dos dias mais marcantes para mim foi quando eu estava na prática geral no Reino Unido. Eu tinha visto talvez 45 pacientes naquele dia. Num dia? Foi um dia muito ocupado. Você sabe, teríamos consultas de 10 minutos. Foi rápido. Me diga por que você está se sentindo assim. Sim. Deixe-me avaliar. Abra sua boca e diga: certo. tome isso, Você tchau. tem isso. Aqui está o antibiótico. Aqui está este medicamento. Sim, e por algum motivo, no final do dia, eu me sentei. Estava exausto. Olhei para a minha lista da clínica. E eu disse, Rangan, quantas pessoas você realmente ajudou hoje? Tipo, que realmente ajudou? E eu passei pela lista. E de coração, Lewis, pensei que só ajudei 20% das pessoas, que realmente as ajudei. Os outros 80%, sim, fui gentil, fui cortês, fiz meu trabalho, mas não sinto que realmente os ajudei. Senti que apenas coloquei um band-aid no sintoma delas ou apenas as encaminhei para um teste. Eu estava fazendo o meu melhor dentro desse sistema, mas não me sentia bem com isso. Eu pensei, não posso praticar assim pelos próximos 40 anos. Deve haver algo mais que eu possa fazer. Você não entrou na medicina para isso. Você provavelmente disse: quero ajudar as pessoas a se curarem. Sim, tipo, realmente curar. Qual é a causa raiz? E então eu tive uma experiência incrível em 2015 e 2017. Isso faz parte dessa jornada. Meu pai faleceu em 2013. Estou nessa jornada tentando descobrir quem eu sou. Eu venho para os Estados Unidos para muitas conferências para aprender coisas que acho que não foram ensinadas na faculdade de medicina. Quero aprender mais ferramentas para ajudar meus pacientes. Começo a aplicá-las com meus pacientes. Para a causa raiz. Causa raiz, a raiz dos problemas. E eu adoro isso. Acho que foi por isso que entrei na medicina. Isso é realmente ajudar as pessoas. E então, eu tive a oportunidade de criar meus próprios tipos de programas de horário nobre para a televisão BBC One, onde tive uma série por alguns anos chamada Doutor em Casa. E essa série agora foi vista em 70 países ao redor do mundo. Acho que alguns dos episódios ainda estão no YouTube. Mas, essencialmente, havia pessoas que estavam doentes. Eles estavam sob cuidados médicos, eles estavam tomando remédios. E fui morar junto a eles, os acompanhando por 4 a 6 semanas. Uau! E ainda é a coisa de que mais me orgulho na minha carreira, Lewis. Ajudei uma senhora a colocar seu diabetes tipo 2 em remissão em apenas 30 dias. Isso foi em 2014. Ajudei uma senhora com ataques de pânico a reduzi-los em 70% a 80% em apenas 6 semanas. Eu acho que uma mulher de 48 anos com sintomas graves de menopausa que não queria hormônios. Essa foi a escolha dela. Em 6 semanas, eu a ajudei a praticamente eliminar todos os sintomas. E a lista continua, mas tudo foi feito com nutrição, estilo de vida e mentalidade. Não usei nenhum medicamento. E eu sinto que aquele programa foi inovador no que mostrou. E eu sempre me perguntei, Lewis, por que eu tenho essa visão do corpo humano? Por que escrevo sobre relacionamentos? E neste novo livro, escrevo sobre a vida. Mas seu relacionamento com a vida vai mudar sua saúde. Porque eu não vejo essas coisas como separadas. Porque quando eu estava filmando aquela série, vi coisas com essas famílias que você nunca veria na prática. Eu ficava com eles, às vezes até passava a noite na casa deles, o que é bastante incomum, não é? Ainda mais no Reino Unido. Sim, certo. Então eu estava lá. E eu via coisas como, como um marido e uma esposa interagem um com o outro. Há algum estresse ali. Sim. Tipo, mesmo se eu tivesse mais tempo na minha sala de consulta, eles podem nunca me contar essa informação. Então eu tenho que ver como cada detalhe da vida deles está afetando seus sintomas. Você não pode separar saúde do resto da sua vida. É tudo uma coisa só. E eu acho que na medicina tentamos separar, mas não dá. E então eu vi essas coisas e como eles veem o mundo, como lidam com conflitos, que tipo de comida eles comem, a que horas vão dormir, como conversam entre si. Todas essas coisas são importantes. Assim, eu tive uma visão real das vidas das pessoas que, acredito, me deu uma perspectiva bastante única que a maioria dos médicos não tem. Quantos sintomas físicos ou doenças você acha que surgem de desafios de relacionamento e estilo de vida? Não relacionadas à nutrição, mas mais a deficiências de relacionamento. Não posso te dar uma porcentagem, né? Porque eu não fiz um estudo onde eu possa te dar uma porcentagem claro. precisa. Então, o que posso dizer? Posso dizer que
Acredito que isso seja muito mais comum do que as pessoas pensam. Se você tem conflitos de relacionamento na sua vida, e muitas pessoas têm, de alguma forma, não estou dizendo que você está necessariamente pronto para um divórcio, mas se há conflitos, e eu ia dizer no relacionamento próximo, mas em qualquer relacionamento, isso sim afeta a sua saúde. Se manifesta em seu corpo. 100%. E há uma maneira óbvia de fazer isso e uma maneira menos óbvia de argumentar, certo? A maneira óbvia é, escute. Uma das razões, como você já apontou, que eu escrevo sobre, uma das razões pelas quais não conseguimos fazer uma mudança duradoura é porque não tentamos mudar o comportamento sem entender o papel que o comportamento desempenha em nossa vida. Acho que é um ponto tão óbvio, mas não pensamos nisso. Vamos direto ao comportamento. Em janeiro, vamos direto para o álcool. Quero reduzir o quanto de álcool estou consumindo ou o quanto de açúcar estou consumindo. Mas aqui está o problema, Luiz. Quantas pessoas conseguem fazer o janeiro sem álcool? Bastante gente. Quantas pessoas conseguem parar de consumir açúcar em janeiro? Bastante gente. Quantas pessoas fazem isso e realmente conseguem fazer mudanças a longo prazo? O número é bem menor. Sim. No final de fevereiro, muitas pessoas já voltaram ao ponto em que estavam em dezembro. E aqui está, vamos deixar isso bem óbvio. Se você tem muito estresse em sua vida, e o álcool é sua maneira de lidar com isso, certo? Porque é uma forma eficaz de gerenciar o estresse, pelo menos a curto prazo. Você pode aguentar na raça por algumas semanas e parar de beber, mas você vai voltar aos seus comportamentos anteriores, a menos que uma de duas coisas aconteça. Em primeiro lugar, ou o estresse na sua vida diminui. Se o estresse na sua vida diminuir, ótimo, você pode precisar de menos álcool. Se o estresse na sua vida não diminuir, se você não encontrar um comportamento alternativo para gerenciar esse estresse, como algo mais para aliviar o estresse, talvez academia ou outra coisa, você vai voltar ao álcool. Vamos relacionar isso com o que você estava perguntando sobre relacionamentos. Se você está tendo conflitos nos seus relacionamentos, isso não é bom. É uma grande fonte de estresse. Esse estresse emocional, você vai neutralizar. Você tem que neutralizá-lo de alguma forma, certo? E isso é algo que eu acho que as pessoas realmente não entendem. E é um dos grandes temas deste livro, que o estresse emocional não é neutro. Você está tendo um conflito com seu parceiro. O que fazemos com frequência? Não nos sentimos bem. Vamos ao açúcar, vamos ao álcool. Passamos 3 horas rolando no Instagram, tentando encontrar algum tipo de inspiração. Essas coisas são uma consequência do estresse emocional que está acontecendo devido aos seus problemas de relacionamento. E é por isso que, se pudermos reparar nossos relacionamentos, aprender a nos comunicar melhor, ser abertos, ser honestos, não fazer acusações, mas compartilhe como nos sentimos, e se conseguirmos gerenciar conflitos com sucesso, você naturalmente verá seu comportamento começar a melhorar. E acho que este é o elemento que falta na mudança de comportamento. Não pensamos sobre a causa raiz dos nossos comportamentos, apenas queremos mudar o comportamento. Por isso, geralmente, não dura a longo prazo. Uau! E quando você estava tratando pacientes, quanto você diria que os sintomas das pessoas estavam relacionados a conflitos de relacionamento em suas vidas? Seja com seus pais, chefe, amigo, um membro da família ou algo assim. Quanto disso foi quando eles começaram a ter coragem de se expressar, ou quando conseguiram se libertar de uma situação em um relacionamento, ou criar um limite em suas vidas, ou, o que quer que fosse, criar um novo alinhamento com essa pessoa. Quantos dos pacientes que você viu tinham dor emocional que se manifestava nos sintomas do corpo e que, uma vez que começaram a fazer as mudanças emocionais nos limites, o alinhamento nos relacionamentos, esses sintomas desapareceram? Muitos. Sério? Sim, honestamente. Há pelo menos 3 ou 4 casos neste livro onde descrevo pacientes que vi. Vou dar-lhe 2 exemplos. Ok, então, há alguns anos... E me diga se isso está respondendo diretamente à sua pergunta ou não, Luiz. Mas alguns anos atrás eu vi essa senhora, acho que ela tem entre 45 e 50 anos. Não me lembro da idade exata, ela tinha pressão alta. Ela já tinha visto médicos anteriores e estavam tentando tratar, mas ela não gostava dos medicamentos porque estava tendo efeitos colaterais. E ela começou a me ver. E eu acho que a pressão alta não acontece do nada. É uma resposta a outras coisas, certo? Aos eventos na vida. Sim, você sabe, é hipertensão, é muita tensão. Não é uma coisa genética, né?
Não é tipo, Acho que na maioria dos casos não está lá. Pode haver uma predisposição genética, mas mas você pode mudar isso. você geralmente pode mudar. E se pensarmos nisso sob a ótica da resposta ao estresse, ok, vamos apenas considerar, eu voltarei à sua pergunta, mas vamos apenas olhar de um ângulo ligeiramente diferente. Sabemos que o estresse é responsável por talvez 80 a 90% do que vemos como médicos de alguma forma. Nossa, sério? Sim, de certa forma, porque Uau. o estresse irônico afeta todos os sistemas de órgãos do corpo. Posso explicar o porquê? Sim. Ok. Diga esta estatística de novo. 80 a 90% do que um médico vê em qualquer dia está de alguma forma relacionado ao estresse. Isso é louco. Sim, isso foi em um editorial no JAMA, o Jornal da Associação Médica Americana, em 2013. Foi aí que isso foi publicado, certo? E o que é notável sobre isso é que uma vez que você entende isso e entende a resposta ao estresse, você pode vê-la em todos os lugares. Então temos que entender o que é a resposta ao estresse, para que ela serve. Bem, a resposta ao estresse está fundamentalmente lá para nos manter seguros. Então vamos fazer uma viagem pela nossa história evolutiva. Vamos imaginar 200 mil anos atrás. Estamos relaxando em nossa tribo de caçadores-coletores. Estamos tocando nosso dia, fazendo nossas coisas, certo? Estamos em um estado agradável de relaxamento, apenas levando a vida. E então, digamos, no canto do olho, você vê um predador selvagem começando a se aproximar do acampamento. Ok, em um instante sua resposta ao estresse entra em ação, porque é para isso que ela serve. Agora, o que acontece quando sua resposta ao estresse entra em ação? Todo tipo de coisas acontecem. Seu nível de açúcar no sangue começa a subir para que possamos entregar mais glicose ao seu cérebro. Sua pressão arterial começa a subir para que mais oxigênio possa circular pelo seu corpo. Sua amígdala, que é a parte emocional do seu cérebro, de onde vêm todas essas reações emocionais, entra em alerta máximo, então você fica hipervigilante para todas as ameaças ao seu redor, certo? Seu sangue fica mais propenso a coagular. Por quê? Porque se esse predador te cortasse e te atacasse, em vez de morrer de hemorragia, vai coagular mais rápido e isso vai salvar a sua vida. Estas são respostas adequadas. Para estresse. Para o estresse quando você está em perigo. O problema que temos no mundo moderno em que vivemos é que nossa resposta ao estresse não está mais sendo ativada por predadores selvagens, mas sim pelo estado de nossas vidas diárias. Nossas caixas de entrada de e-mail, os 3 canais de mídia social que estamos tentando manter atualizados com as manchetes de notícias, o fato de que podemos ter nos afastado da família por oportunidades de carreira, mas então estamos tentando criar filhos sozinhos e cuidar dos pais idosos sozinhos, são todos estresses para o corpo. E, portanto, essas coisas de curto prazo ajudam quando você realmente está em perigo, mas elas se tornam realmente problemáticas no dia a dia. Então, se você está ficando cronicamente estressado pelo estado da sua vida, o que muitas pessoas estão, ok, sabemos que o estresse crônico está nas alturas nos dias de hoje. Se o seu açúcar no sangue subir por 30 minutos, não é um problema, mas se subir todos os dias, vai causar cansaço, ganho de peso na região da cintura e, em última análise, diabetes tipo 2. Se a sua pressão arterial aumentar por meia hora para ajudar a entregar mais oxigênio ao redor do seu corpo, ou aumentar na sua aula de spinning, isso não é um problema. Mas se isso está acontecendo dia após dia ao estado de sua vida, essa pressão alta é o que causa ataques cardíacos e estresse. Você entende o que estou dizendo? Sim. Funciona a curto prazo, mas é problemático a longo prazo. E quanto ao que eu disse sobre a amígdala? Certo, que é a parte emocional do nosso cérebro. Se houver um leão se aproximando de você, você quer estar em alerta máximo, certo? Você quer estar hipervigilante. Se você estiver voltando para o seu carro na sexta-feira à noite, no centro de Los Angeles, e achar que alguém está te seguindo, você quer estar em alerta máximo e hipervigilante. Mas se isso está acontecendo no estado do seu dia a dia, bem, é isso que chamamos de ansiedade, certo? Então a resposta ao estresse pode afetar tudo no corpo. E esta senhora que eu vi, que tinha pressão alta, eu ajudei a mudar a dieta, eu ajudei a mudar o estilo de vida, mas não estava mudando. E eu sempre acredito que existe uma causa raiz para tudo, e meu trabalho é ajudar meu paciente a encontrar a causa raiz para ele. E estávamos conversando, estava conhecendo ela durante algumas semanas e meses, realmente passo muito tempo com meus pacientes, gosto de conhecê-los e descobrir suas vidas. Então, ficou claro para mim que havia um problema que ela não estava lidando bem. Ela se divorciou alguns anos atrás porque seu ex-marido a traiu. E ela não conseguia deixar para lá.
Ela estava tão agitada falando sobre isso que basicamente não conseguia perdoá-lo. Ela manteve esse ressentimento, Lewis. Ela dizia: não, bem, foi culpa dele. Minha vida é ruim por causa do que aconteceu. Ele fez isso comigo. E com o tempo eu construí confiança com ela e disse: ei, escuta, eu entendo que isso deve ter sido realmente difícil. Mas isso foi no passado, e você está permitindo que esse evento passado agora afete seu futuro e seu presente. Eu quero te ajudar. Tente deixar para trás o que aconteceu, porque acredito que guardar esse ressentimento pode estar contribuindo para a sua pressão alta. E há, na verdade, pesquisa sobre isso. O professor Fred Luskin, de Stanford, você deveria convidá-lo para o seu programa. Ele é ótimo. Ele fez toda a pesquisa. É o projeto de perdão de Stanford. As coisas dele são fantásticas. E ele mostrou que, quando as pessoas perdoam, a pressão arterial pode baixar. Uau! Sua ansiedade pode diminuir. Sua depressão pode diminuir. Foi demonstrado que o perdão melhora a qualidade dos seus relacionamentos e sua autoestima. Eu a ajudei. Ela não queria ver um terapeuta. Eu passei por várias coisas com ela e fizemos vários exercícios. E ao longo de alguns meses, ela aprendeu a deixar para lá, certo? E perdoou o ex-marido. E sem mentira, Lewis, sua pressão arterial realmente baixou. Loucura! Certo, então este é um dos maiores... Nenhum medicamento você teve que dar a ela. Não precisei dar nada. Ela não precisou mudar a dieta. Ela não precisou... Foi apenas uma reflexão interna. E foi abrir sua mente ou abrir seu coração para a capacidade de perdoar. Sim, e tentando ajudá-la a entender que não quer dizer que o que o ex-marido dela fez foi aceitável. Não estou dizendo que foi aceitável ou bom. Estou dizendo que você está permitindo isso. E digo isso com compaixão. Eu entendo que é difícil. Tipo, não deve ser agradável ter sido traída pelo seu marido. Eu entendo isso. Mas o que eu ajudei a ver, e isso me levou um tempo. Mas eu gosto de tentar, eu realmente tento e falo com meus pacientes com o coração aberto. E eu acho que eles confiam em mim. E eu ajudei a perceber que não estava mais ajudando. Foi um evento único. E Lewis, lembro-me da última vez que você veio ao meu programa, certo? Quando seu último livro foi lançado, falamos sobre perdão. Na verdade, escrevo um pouco sobre isso no meu novo livro, porque você me disse algo que nunca esqueci. E tenho certeza de que muitos dos seus ouvintes conhecem sua história e o que aconteceu com você quando era menino, e o trauma que enfrentou. E você me disse no meu podcast, quando te entrevistei, você disse palavras nesse sentido. Sim, eu tive que perdoar a pessoa que causou o trauma em você. Mas você disse que eu também precisava me perdoar. Por permitir que essa dor te afetasse por uns 25 anos, isso me paralisou. Eu fiquei tipo, uau, o Lewis não teve apenas que perdoar. Bem, eu não deveria dizer teve que, porque ninguém é obrigado a fazer nada. Sim. Mas você escolheu, e eu tenho certeza de que foi muito difícil, e tenho certeza de que é difícil de vez em quando. Mas você teve que seguir em frente e depois se perdoar, e as pessoas não percebem. O quão importante é o perdão. Sim. Eu realmente acredito que as pessoas andam por aí com ressentimento e guardando o rancor das pessoas. E você sabe, eu falei sobre estresse antes, mas podemos pensar em estresse de duas maneiras diferentes, Lewis. Há o estresse externo, vem do nosso trabalho, meu chefe precisa que eu faça essas 10 atividades. Não tenho tempo, tenho que correr, há trânsito. Eu entendo que há estresse externo, mas eu diria que a maior parte do nosso estresse é gerado internamente por como nós Interpretamos as coisas. E é melhor ter razão ou ser feliz. Exato. Eu diria que uma das coisas mais importantes que você pode fazer na vida para o seu bem-estar interior, que impactará o seu bem-estar físico, e é isso que é interessante, é por isso que como médico eu escrevi este livro. Porque este mundo interior impacta a nossa saúde física e ainda acho que não nos damos conta disso o suficiente. Mas há um custo. Há um custo em pensar que o mundo está contra você. E isso você sabe. Você pode escolher não se ofender. Você pode escolher olhar para... Vamos pegar as redes sociais como um exemplo principal. Alguém posta algo que você não gosta e com o qual não concorda. Mas você pode fazer uma pausa nisso. E em vez de criticar ou reagir imediatamente e pensar, essa pessoa não tem o direito. E você tem o direito de fazer isso, mas há um custo. Você pode treinar-se para seguir em frente. Por que essa pessoa tem uma visão de mundo tão diferente da minha? O que aconteceu na vida dela para levá-la a ter isso? O que eu poderia entender aqui?
E eu chamo isso naquele capítulo de adotar uma mentalidade de aprendiz, certo? Em toda situação da vida, o que posso aprender aqui? Sim. E não, como posso estar certo e provar meu ponto? O que posso aprender aqui? Eu apliquei isso na minha própria vida, tipo, como você sabe, o custo de ter um perfil público hoje em dia é que você tem muitas opiniões sobre sua habilidade. E se você é um ótimo apresentador de podcast, ou um apresentador de podcast ruim, sabe o que quero dizer? Temos opiniões sobre nós porque o mundo é assim hoje em dia. E eu acho que aprender a lidar com críticas, mais uma vez, é uma das coisas mais importantes que podemos fazer. Eu costumava ter muita dificuldade com críticas, como se eu quisesse afastá-la. Agora eu não vivo isso. Agora eu aprendi a criar essa lacuna entre o estímulo e a resposta. E qualquer um pode aprender a fazer isso. Você só precisa praticar. É uma habilidade que você pode melhorar. Então, se alguém está me criticando agora, eu faço algumas coisas. Se eu estiver me sentindo incomodado, agora me conheço bem o suficiente para dizer: Rangan, este não é o momento. Você precisa se acalmar antes de pensar sobre isso, porque no momento você está estressado e emocional. E isso é muito raro hoje em dia, mas isso acontecia no passado. E quando estou calmo, eu penso: uau, existe alguma verdade aqui? E às vezes eu fico tipo: isso é interessante. Sim, talvez eu pudesse ter feito minha postagem de forma diferente e eu possa aprender algo para a próxima vez que eu postar sobre isso. Sim. É realmente libertador quando você está aprendendo. E se penso que não há verdade nisso, aí eu fico tipo: na verdade parece que aquele cara está tendo um dia ruim e apenas está descontando em mim. Então eu abro meu coração e penso: uau, isso não deve ser um sentimento bom para essa pessoa. Eles estão descontando sua dor interior em mim. Estou bem com isso. Eles não me conhecem. E eu estou bem com isso. Sabe o que quero dizer? Por que estou tão apaixonado por isso, Lewis? É porque eu não costumava ser assim. Eu não era. E então, quando eu não era assim, achei difícil fazer mudanças duradouras, porque estava em conflito com quem eu era. Mas quando você consegue cultivar essa calma interior, e todos podem, seus relacionamentos vão melhorar, sua satisfação vai melhorar, você se sentirá mais feliz. E eu estou te dizendo, sendo médico há 23 anos, sua saúde também vai melhorar. Parece-me que muitos desses hábitos de que está falando, quando as pessoas conseguem implementá-los, terão menos estresse em suas vidas. E o que estou ouvindo você dizer, me corrija se eu estiver errado, é que o estresse crônico está relacionado de 70% a 80% da maioria das doenças. É isso mesmo? Deixe-me expressar isso de forma um pouco diferente. Sim. 80 a 90% do que vemos como médicos está de alguma forma relacionado ao estresse. Não significa que seja a única causa, mas o estresse está desempenhando um papel. E se for esse o caso, se pudermos aprender a lidar com o estresse com mais tranquilidade e não deixar que isso nos consuma cronicamente. Talvez isso venha, mas então apenas um pouco por dia, não a cada minuto do dia durante anos. Quais são as melhores maneiras, então, de eliminar o estresse crônico para que não nos consuma e nos deixe doentes? Sim. Então, há várias maneiras de lidar com o estresse, certo? Porque existem estresses externos e internos. Portanto, vamos explicar isso sistematicamente para as pessoas. Então, eles podem realmente agir depois deste episódio e realmente começar a fazer mudanças. Então, ok, vamos pegar como exemplo algo que tenho escutado de pacientes há anos, beleza? Talvez você possa se identificar com isso. Eles têm sido bons com o comportamento deles durante todo o dia e estão comendo bem. Eles resistem à tentação dos doces e qualquer coisa que seja durante o dia. Mas às 20 horas e 30 minutos no sofá, estão assistindo TV e sentem vontade de tomar sorvete. Você consegue se identificar com isso? Sou eu. Sim, é muito, muito comum. E as pessoas diriam: Rangan, eu não entendo. Eu sei que açúcar faz mal para mim, ou que essa quantidade de açúcar que estou comendo demais não está me ajudando. Mas eu não consigo parar de comer sorvete à noite. Então criei este pequeno exercício chamado os 3 Fs, que eu usaria com pacientes. E escrevo sobre isso para ajudar as pessoas a entenderem sua relação com o estresse e com o açúcar, certo? Então, o primeiro F é feel, de sentir, certo? Então, e Lewis, você talvez possa tentar isso na sua própria vida, mas da próxima vez que se encontrar à noite no sofá com vontade de sorvete, quero que você faça uma pausa.
Antes de pegar o sorvete, apenas faça uma pausa. Eu digo: o que estou sentindo aqui? Isso é realmente uma fome física? Ou é fome emocional? Certo? Pergunta muito simples, mas muitas vezes não fazemos essa pausa. Parece fome física. Tudo bem, então. Vamos dizer que é fome física. Tá, mas sim, não é isso. Mas pode ser. E você pode querer isso. E não há nada de errado com isso de vez em quando. O corpo está pedindo açúcar. Sim, mas quanto mais você se faz essas perguntas, mais você começa a confiar em si mesmo. O primeiro passo é sentir. O que estou sentindo? Na verdade, eu não sei. Tive um jantar muito grande. Não estou com tanta fome, mas acabei de discutir com meu parceiro, ou estive em chamadas do Zoom o dia todo e não vi ninguém, ou saí para uma caminhada. Isso é um presente para mim, porque o dia todo estarei fazendo coisas para outras pessoas. Tá bom, então vá em frente e coma, certo? Mas da próxima vez que acontecer, faça o primeiro F e depois vá para o segundo F. Então o primeiro F é feel, sentir. O que estou sentindo? O segundo F é food. Como a comida alimenta o sentimento? O segundo F é alimentos. Ok, então você identificou. Digamos que você identificou que está estressado. Você teve uma discussão com seu parceiro, está estressado, e identificou que quando me sinto estressado, sorvete me faz sentir melhor. Porque faz, pelo menos a curto prazo. Temporariamente, sim. Certo. Então você analisa, e assim está fazendo essa conexão. Ah, certo. Estou tomando sorvete porque recorro a ele quando estou sentindo esse estresse. Ok? Ótimo. Agora você tem um grau de autoconsciência que talvez não tivesse antes. E mesmo simplesmente ter essa consciência muda seu relacionamento com esse evento. Há boas pesquisas sobre isso, mas realmente faz. Mesmo estar ciente do que está impulsionando seu comportamento muda seu relacionamento com esse gatilho, certo? E então o terceiro F que você pode aplicar da próxima vez é find, de encontrar. Certo, agora que sei o que estou sentindo, o primeiro F, certo? Agora que sei como a comida alimenta esse sentimento, o segundo F, agora o terceiro F, find, é encontrar. Posso encontrar um comportamento alternativo para alimentar esse sentimento? Ok. Então, estou me sentindo estressado porque estive em chamadas do Zoom o dia todo e não tive nenhum tempo para mim e um streaming vai me fazer sentir melhor. Tá bom, o que mais eu poderia fazer? Bem, eu amo yoga. Eu poderia fazer 10 minutos de yoga. Ou eu poderia tomar um bom banho. Sim. Ou eu poderia ir e encher uma banheira e ficar de molho com uma vela acesa por 15 minutos. Então você ainda está lidando com aquele sentimento, mas talvez de uma maneira mais útil. E você pode aplicar esse exercício dos 3F à maioria das coisas na vida. Álcool, muito tempo nas redes sociais, o que quer que seja, é um exercício muito simples. Sabe, eu amo falar sobre ideias grandiosas, mas depois quero torná-las realmente práticas para que as pessoas possam aplicar. Acho que para muitas pessoas, elas vão pensar, isso é um exercício bastante útil para mim, certo? Então essa é uma maneira de pensar sobre o estresse. Eu poderia falar com você sobre práticas de redução de estresse como yoga, blank channeling. Acho que exercícios de respiração são dos melhores, certo? Usamos demais a palavra hack hoje em dia, como uma vantagem competitiva, mas respirar e mudar a maneira como respiramos realmente qualifica como um hack. Muitas pessoas não percebem que a maneira como respiram é uma informação para o corpo, certo? Eu não sei se você viu este estudo, Lewis. Foi da UCLA, na verdade, que 80% dos trabalhadores de escritório mudam a maneira como respiram ao olhar para e-mails. Mas eles não sabem que estão fazendo isso. Então aqui está a questão, certo? Você está envolvido em uma tarefa. Talvez haja muitos e-mails e você esteja com prazos e apressado, focado. A forma como você respira começará a mudar. Então, o que acontecerá? Você vai respirar um pouco mais rápido, vai respirar mais com o peito do que com o diafragma, e a respiração será um pouco mais superficial. Certo? Então o que isso faz? Isso envia um sinal ao seu cérebro de que há perigo ao seu redor. Sempre volta à resposta de estresse, não é? Os sinais da sua respiração estão dizendo ao seu cérebro que há perigo, e isso incentiva você a continuar respirando dessa maneira. Então você está literalmente enviando sinais de estresse de volta para o seu corpo a partir do cérebro, porque o seu cérebro acha que você está em perigo. Então, se você puder, esteja ciente disso e mude conscientemente a forma como respira. Existem vários tipos de técnicas. Uma das minhas favoritas é o que eu chamo de respiração 3-4-5, quando você inspira por 3. Você segura por 4 e solta a respiração por 5. Uma respiração muito simples que venho ensinando aos meus pacientes há anos e, essencialmente, sempre que sua expiração é mais longa que sua inspiração, você ajuda a desligar a parte estressante do seu sistema nervoso. E você ativa o sistema nervoso parasimpático, certo? Muito simples.
Uma respiração 3-4-5 levará 12 segundos. 5 delas levarão 1 minuto. E você literalmente mudará seu estado, porque se você desacelerar sua respiração, você então envia sinais de calma para o seu cérebro, e ele envia sinais de calma de volta para o seu corpo. A primeira coisa que faço todas as manhãs é um pouco de meditação e exercícios de respiração antes de tomar meu café. Essa é a primeira coisa. E eu faço isso de forma preventiva, certo? Então eu faço isso para me centrar de manhã, mas também aprendo sobre a respiração para usar se eu ficar estressado. Durante o dia, posso dar um passo para trás e fazer uns 2 ou 3 minutos de respiração, 3, 4, 5, e isso realmente me ajuda. É uma das muitas técnicas que podem ajudar a gerenciar o estresse. Outra que as pessoas não falam o suficiente e sobre a qual escrevi é o toque. Tipo, o toque consensual e afetuoso é uma das melhores maneiras de reduzir o estresse. Então, temos na nossa pele algo chamado fibras nervosas aferentes CT. É muito interessante. Fibras nervosas. Fibras nervosas. Fibras nervosas. E essas fibras nervosas são estimuladas de forma ideal. Veja só, de 3 a 5 centímetros por segundo. Certo? Então, isso é uma taxa de movimento de 3 a 5 centímetros por segundo. Agora, aqui está a questão. Ninguém está medindo suas taxas de movimento, mas é assim que os humanos naturalmente fazem. Certo? Então, uma mãe acariciando seu bebê fará isso nesse ritmo. Ela fará bem assim mesmo. E há uma pesquisa da Universidade de Liverpool, sobre a qual entrevistei este professor no meu programa, o professor Francis McGlone. Ele demonstrou que quando estimulamos aquelas fibras nervosas CT, aferentes com esse tipo de carinho leve e afetuoso, enviam um sinal para a parte mais profunda e primitiva do nosso cérebro, e os níveis do hormônio do estresse cortisol diminuem. Uau! Certo, então Consegue fazer sozinho pode também? fazer isso sozinho. Mas é É melhor, melhor com com um parceiro, mas pode ser feito com um animal de estimação também. Pegando a pata do gato e esfregando em você. Cara, há ou benefícios dos dois só jeitos. acariciando Tipo, mesmo eles? que você faça carinho em alguém, você também recebe benefícios. E o que é realmente interessante, se você se aprofundar Eu nessa ia pegar meu pesquisa, gato esta noite e apenas... só façam os carinhos. Mas veja, eu nunca tive animais de estimação, Entendo. mas pessoas que têm, É relaxante. Quando eu estava com meu gato, eu fazia a brincadeira de pegar a pata dele e esfregar na minha pele. Como se ela estivesse fazendo carinho em mim e no gato. Mas na verdade, quando minha gata deita no meu peito, ela ronrona. É tão calmante para o meu sistema nervoso. É como se ela sorrisse um pouco para você enquanto você a acaricia, quase dando-lhe paz. Ela está ronronando em você. Eu não sei. É como algo muito calmante. É quase meditativo. é sim. Quando você acaricia alguém, sabe, no braço, ou está fazendo isso com um animal de estimação, é muito calmante. Sim, e o que é realmente interessante é que a pesquisa sobre essas fibras nervosas mostra que nós não apenas as temos aqui em nossos antebraços, bem em nossos braços, onde podemos acariciar, você sabe, outra pessoa como nosso parceiro, ou nosso filho, ou quem quer que seja. Também temos uma alta concentração na parte superior das nossas costas. O que é fascinante, Lewis, por que haveria uma alta concentração ali? Não podemos nos acariciar a parte superior das costas sozinhos. E esses cientistas acham que isso nos mostra o quanto somos dependentes de outras pessoas como seres humanos. Elas estão lá para receber amor e carinho dos outros. Uau! O que é realmente interessante quando você pensa sobre isso, como somos feitos. Por que a evolução colocaria essas fibras nervosas lá? Se você está abraçando alguém, certamente toca a parte de trás dos ombros da Exato. pessoa. Então fomos desenvolvendo isso ao longo do Exato, tempo. e não sabemos com certeza. Só podemos especular, mas é muito interessante. Você me questionou, sabe, como você pode lidar com o estresse. E há 1 milhão de maneiras diferentes, certo? Mencionei 2 coisas. Respiração, que as pessoas já ouviram falar. Acho que o toque afetuoso as pessoas não ouviram falar tanto. Mas isso ainda é o que eu chamaria de lidar com o estressor externo. Ainda falta olhar para dentro. Eu acho que a melhor maneira é... E foi isso que eu fiz, Lewis, certo? Eu comecei essa prática há alguns anos. Eu faria à noite. Se eu algum dia ficar emocionalmente abalado, como se algo tivesse acontecido e eu estivesse me sentindo incomodado. E eu não consegui fazer isso no momento, certo? Eu não estava emocionalmente evoluído o suficiente para fazer isso no momento. Eu posso fazer isso agora, mas não podia naquela época. Mas é uma habilidade que você pode melhorar se praticar.
E essa habilidade é gratuita. Você não precisa comprar nada. Você pode simplesmente apenas faça um compromisso com você mesmo de que está cansado de ser desencadeado por tudo e quer entender o que está acontecendo dentro de você que está provocando essas coisas. Isso mudará sua vida assim que começar a lidar com esses gatilhos internos. E sim, talvez você precise de um terapeuta para te ajudar, mas mesmo que você não possa acessar um terapeuta por causa da disponibilidade ou custo, ainda pode fazer muito para te ajudar, né? Então o que eu faria é à noite. Normalmente em um diário eu escrevia: quando eu fui ativado hoje? Ah, ok, aquilo aconteceu. Aquele comentário ou aquilo no caminho para o trabalho. E então eu perguntaria: por que isso te incomodou? O que isso estava trazendo à tona dentro de você? E com o tempo, você aprende muito sobre si mesmo, Lewis. Você aprende arte. Ah, isso tinha a ver com a minha criação. Oh, isso me fez pensar, porque não sei. Eu tenho a crença de que todos os motoristas deveriam manter-se em sua faixa e não sair cortando os outros ou o que seja. É como se você começasse a aprender sobre si mesmo. Ou, sabe, eu escrevo sobre... Isso é tipo, acho que nunca compartilhei isso antes. Eu uso um exemplo em um dos capítulos do livro sobre crítica e, tipo... Na minha família, quando eu crescia, como uma família indiana, as pessoas podem ser bastante diretas. Então lembro-me de quando fui para a universidade em Edimburgo. Cresci no noroeste da Inglaterra e fui para a universidade. E provavelmente eu tinha estado aproveitando demais a boa vida, sabe? Longe de casa, bebendo, saindo para festas, kebabs à meia-noite, e tudo mais, sim. saindo para festas, o que fosse. E voltei para casa um fim de semana ou durante as férias. E minha mãe uma vez me disse: o que você está fazendo? Está gordo agora. O que você está fazendo? Agora, quero ser realmente claro aqui, porque isso pode ser uma afirmação muito provocativa para as pessoas. Na minha família, da forma como fui criado, minha mãe dizia isso com amor. Tipo, eu sei disso. Sei que não é assim em todas as famílias. Eu sei disso. Mas na minha família, há um grande livro dessa psicóloga belga chamada Batja Mesquita, chamado Between Us. E ela fala sobre as culturas eu e as culturas nós. E bem, falando de forma bem geral, você poderia dizer oeste e leste, como as culturas mais individualistas, como digamos a América ou o Reino Unido, são mais uma cultura de mim voltada para o eu, enquanto as culturas asiáticas são um pouco mais orientadas para o nós, certo? Então, como eu sou, é um reflexo de toda a minha família. Há prós e contras. Sim. Há prós e contras de ambos, nada é totalmente bom ou totalmente ruim, há benefícios e há desvantagens. E a verdade é que eu tinha engordado um pouco, né? Então, quando minha mãe disse isso para mim, porque eu a conhecia e porque ela raramente me dizia isso, eu pensei: preciso fazer algo a respeito. Sim. Agora, é o seguinte, eu também sei que em algumas famílias isso pode ser algo abusivo, ou um marido pode dizer isso à esposa de uma maneira abusiva. Então não estou dizendo que isso seja verdade para todos. Mas o ponto que estou tentando fazer é... E isso realmente aconteceu comigo há alguns anos. Alguém criticou meu peso nas redes sociais. Eu nunca compartilhei isso antes. Tipo, alguém bastante proeminente começou a usar um vídeo meu e disse: olhem o nariz dele, olhem o queixo. Sério? Sem brincadeira. Cara. Mas é o seguinte, Lewis. Postaram online e disseram: olha só, ele está A crescendo. questão é que ele não estava me criticando. Ele estava tentando ilustrar um ponto e disse: há um médico famoso no Reino Unido, veja suas imagens de 3 anos atrás. Cara. Ou isso, ou dizer: espere um minuto. E dizer: obrigado pelo feedback. Eu não me envolvi. Só soube disso porque alguns dos meus seguidores disseram: ei, você viu isso? Internamente, obrigado pelo feedback. Talvez eu precise dar uma olhada Uma nisso. versão mais antiga de mim, que teria sido uma vítima do mundo, poderia ter ficado realmente chateada, e inicialmente eu fiquei tipo: isso é estranho. E então eu me acalmei e fiquei tipo: ele tem razão? Sim, eu consigo entender o que ele está dizendo na verdade. Consigo entender o que ele está dizendo, certo? E sei que para algumas pessoas, elas podem se deixar levar por um argumento de que essa pessoa não tem o direito de dizer nada sobre a aparência de outra pessoa. E não estou discordando. Talvez seja mais educado não fazer isso. Mas eu acredito que você pode chegar a um estado em que não leva as coisas para o lado pessoal. E então, para mim, eu estava olhando e seguindo em frente. Ele tem razão? Eu meio que entendo o que ele está dizendo, sabe? E a verdade é que eu estava muito estressado na época. Sabe, minha mãe estava muito doente. E quando você está estressado, você não dorme bem,
você não come bem. E seja qual for a razão, certo? Mas eu fiquei tipo, ei, sim, talvez eu possa prestar um pouco mais de atenção. O que eu estou dizendo é que uma abordagem mais vitimista da vida seria, olha, eu entendo que este é um exemplo incisivo com o qual nem todos vão concordar comigo, mas é muito fácil se deixar levar pela narrativa. Essa pessoa não tem o direito de falar de mim dessa maneira. E então chamar seus amigos. Sim, esse cara é um idiota. Ele não deveria estar falando sobre você. E claro que eu não acho que seja a melhor coisa falar sobre a aparência ou o peso das outras pessoas online. Eu certamente não faria isso, não acho que é assim que quero interagir com o mundo. Mas para mim foi tipo, não comece a se contar essas histórias que tiram seu poder. Não importa, é a opinião de uma pessoa. Há alguma verdade aí? Posso aprender algo? Sim, posso. Não, honestamente, acredito, Lewis, que a razão pela qual a maioria das pessoas não consegue fazer uma mudança duradoura, voltando ao título do livro, é porque não abordamos alguns desses impulsores internos. Bem, escrevi meu terceiro livro sobre formação de hábitos e passei pelas regras para a formação de hábitos. E ainda acredito que existem certas coisas que você pode fazer que tornam mais provável que esses hábitos se mantenham, mas ainda acredito que isso é superficial. Porque quando você chega a um ponto onde criou e cultivou uma calma interior, você naturalmente faz escolhas melhores. Sim, Faz sentido? 100% sim. Isso é muita coisa que você fala no livro. Make Change That Last. 9 Simple Ways to Break Free from the Habits That Hold You Back. E tem muito mais aqui que eu quero que as pessoas explorem. Então vamos deixar as pessoas com isso agora antes de podermos pegar o livro. Há muitos elogios de algumas pessoas incríveis. Então, certifique-se de pegar uma cópia. Imagens lindas aqui também, o que funciona para minha mente. Gosto de ver as imagens e relacioná-las aos hábitos. Então eu realmente amo isso. Isso foi poderoso, Rangan. Agradeço por você estar aqui. E quero reconhecer sua coragem em seguir seu caminho e sua verdade. E eu não diria deixar para trás, mas aprimorar onde você está após estar no mundo médico por 23 anos. E você mencionou que recentemente parou de exercer nessa área. Qual é a principal razão para O isso? principal motivo pelo qual parei de praticar, e não sei por quanto tempo seguirei desta forma, é porque quero viver a vida que tento promover, certo? Eu gosto de fazer o que falo. E então tem um capítulo neste livro que traduzido seria Faça mudanças que duram. Acho que é o capítulo 7. O capítulo é sobre ocupação, e essa ideia de que estar ocupado não é sucesso. E eu argumento que a razão pela qual muitos de nós estão excessivamente ocupados na sociedade é porque nos queremos nos sentir valorizados, queremos nos sentir importantes, onde costumávamos obter esse valor de nossas tribos. Mas muitos de nós agora estamos vivendo essas vidas bastante desconectadas e então queremos sentir que é uma necessidade humana sentir que temos valor. Então muitas vezes fazemos isso através do nosso trabalho em detrimento de outras coisas em nossa vida. Então por que eu talvez temporariamente, talvez para sempre, não sei ainda, o porquê parei de praticar é por alguns motivos. Uma coisa é que sinto que ao longo de 23 anos vi dezenas de milhares de pacientes e compartilhei o que aprendi em programas de TV, nos meus 6 livros e no meu podcast. Criei um curso com o Royal College of GPs chamado Prescribing Lifestyle Medicine. Já treinamos mais de 4.000 profissionais de saúde ao redor do mundo, e os princípios dos quais eu falo nos meus livros. Estamos tendo um grande impacto na forma como fazemos isso. Médicos estão agora praticando. Tivemos cardiologistas, psiquiatras, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas de todo o mundo treinando neste curso que co-criei e estão usando essas ferramentas para ajudar as pessoas. E eu sei que não posso fazer tudo. Não posso ver pacientes e escrever livros, gravar um episódio do meu podcast semanal, cuidar do meu relacionamento com minha esposa, ter um ótimo relacionamento com meus filhos. Também cuido da minha mãe idosa. Minha mãe não tem estado bem há alguns anos. Moro a 5 minutos de distância. Estou muito envolvido com os cuidados dela. E eu não quero estar muito ocupado. E eu tenho pensado sobre isso por... Mas você sabe por que eu não fiz isso antes, Lewis? Porque era um medo do que as pessoas poderiam pensar. Você é um médico de verdade? Entendo. E então eu pensei que essa coisa toda de validação externa, como eu não preciso fazer coisas que outras pessoas querem que eu faça, eu tenho que me validar. Isso mesmo. Sou totalmente um médico de verdade. Tenho décadas de experiência. Agora sou professor na Escola Médica de Chester de Educação em Comunicação em Saúde.
estou ajudando os estudantes de medicina lá a aprender esses princípios. Sinto que entrei nessa fase da minha carreira onde quero compartilhar e ensinar o que aprendi, para ajudá-los a praticar. Muitos médicos júnior dizem: "Você pode me ensinar?" Não aprendemos isso, mas você parece ter uma visão única sobre a saúde humana. E eu não diria que tenho uma visão única, mas vejo o corpo humano de certa forma. E eu meio que sinto que tive alguns resultados incríveis com pacientes ao longo dos anos com algumas condições que seriam chamadas de intratáveis, porque eu realmente tento chegar à causa raiz. E então, quero ensinar agora. Quero compartilhar o conhecimento que aprendi com as pessoas e não quero um burnout. Sim, E então, eu decidi, ok, como seria a minha vida então? Se eu não pratico por um tempo e sinto falta, porque minha coisa favorita era ver pacientes, mas como você, Lewis, eu falo para muitas pessoas toda semana no meu podcast, certo? E eu faço meu podcast do meu jeito, certo? Eu passo um dia e meio me preparando para cada convidado porque gosto de fazer isso. Eu me aprofundo e depois acompanho esses convidados. E eu estou inundado de mensagens no direct diariamente. Pessoas dizem: "Ah, aquele episódio ou seu terceiro livro me ajudou a curar minha depressão. Você me ajudou com minha ansiedade. Você ajudou minha mãe a colocar o diabetes tipo 2 em remissão. Agora eu me livrei das dores de fibromialgia que eu tive que suportar. Seja o que for, eu recebo isso todo santo dia. E eu sou muito grato por ter um trabalho que ajuda as pessoas. E eu percebi que se 80 a 90% do que vemos é impulsionado por nossos estilos de vida modernos coletivos, posso ter mais impacto ensinando as pessoas a mudar seus estilos de vida através desses meios." E aqui está a coisa engraçada, Luiz. No Reino Unido, provavelmente há alguns milhares de médicos, pelo menos que eu conheço, que prescrevem meu podcast aos seus pacientes. uau, isso é legal. Certo, então eles têm uma consulta de 10 minutos com um paciente e podem sugerir algumas coisas e dizer: "Ei, se você estiver interessado nisso, por que não ouve o episódio 420 do podcast do Dr. Chatterjee? E então, em 4 semanas, quando você voltar, vamos discutir isso e como se aplica a você." Então sinto que estou prestando um serviço público. Sinto que estou sendo um médico através dos meus livros. Com o meu podcast, através do meu boletim informativo, seja qual for o meio, estou ajudando as pessoas a melhorarem suas vidas com seus problemas de saúde. Mas depois de 23 anos, percebi que não preciso necessariamente fazer isso individualmente com meus pacientes, certo? Sim, totalmente. Lembro que conheci Ali Abdaal há alguns anos. E ele ainda estava fazendo, ele ainda fazia, 10 horas por mês de prática médica. Ele tinha medo de, se deixar completamente a medicina, as pessoas não o levariam a sério como youtuber e como autor e coisas assim. E eu realmente o desafiei nisso e eu disse: como seria? E ele eventualmente, por conta própria, decidiu deixar a prática e não praticar medicina, eu acho. Ou não ter mais nenhum paciente. E ele percebeu que era apenas um medo. Como se ele pudesse crescer ainda mais. Ele foi capaz de fazer mais das coisas que queria e não se apegar a algo que um dia quis, mas que não queria mais. Mas isso é poderoso, e eu conheço a história de Ali. Ainda sou médico, ainda sou um PMC médico registrado no GMC. Sou professor. Sou professor na Escola Médica de Chester, apenas decidi nesta fase da minha vida. E há outros fatores que influenciam isso, você sabe. E cara, eu compartilho muito disso no livro sobre isso. É um livro muito pessoal que eu abri e compartilhei coisas que há alguns anos eu teria ficado muito nervoso para compartilhar publicamente. Falo sobre como tomei certas decisões e certos erros que posso ter cometido na minha vida. E eu fui muito influenciado por pensar sobre... Antes de partir, você conhece o livro de Bronnie Ware? Os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer? Ela é ótima. Ela é ótima. E para as pessoas que não sabem, Bronnie foi uma enfermeira de cuidados paliativos por alguns anos. E ela notou que essas pessoas, no final de suas vidas, todas diziam as mesmas coisas. E elas diziam coisas como: eu gostaria de ter trabalhado menos. Gostaria de ter passado mais tempo com meus amigos e minha família. Gostaria de ter vivido minha vida, e não a vida que outras pessoas esperavam de mim. Eu gostaria de ter me permitido ser feliz, certo? Essas coisas são realmente poderosas porque eu ouço isso e penso: eu não quero esperar até o leito de morte para aprender essas verdades. Quero viver essas verdades agora e aplicá-las na minha vida para não ter esses arrependimentos no leito de morte.
Você se importa se eu compartilhar um exercício rápido que acho que realmente ajudará as pessoas com isso? Vá em frente. Chama-se Escreva Seu Próprio Final Feliz. E é um exercício sobre o qual escrevo, porque sempre tento tornar essas coisas realmente práticas para as pessoas. E é em duas partes. A primeira parte é, e você pode tentar agora, Luiz, se quiser. Podemos tentar em você se estiver afim. Agora avance rapidamente para o fim da sua vida. Imagine que você está em seu leito de morte, certo? Este é o último dia. E agora, no seu leito de morte, você está olhando para trás em sua vida. Quais são 3 coisas que você gostaria de ter feito na sua vida? Para mim, pessoalmente, criar uma linda família. Mantenha-se saudável e forte. Até o fim. E correr atrás de cada sonho no meu coração que sinto que fui feito para perseguir. Sim, eu adoro isso. Referências lindas, né? Certo, essa é a primeira parte. E se as pessoas estiverem tendo dificuldades, não precisa ser perfeito. Você pode continuar reiterando isso. Mas ok, então você escreve no seu leito de morte. Isso é o que eu idealmente gostaria de ter olhado para trás e refletido. Certo, agora volte ao presente e pense. Certo, quais são 3 hábitos semanais de felicidade que posso implementar na minha vida? Essa garantia de que vou ter o final feliz que acabei de escrever que queria. Então, para mim, por exemplo, quando fiz este exercício pela última vez, no meu leito de morte, olhando para trás, estou pensando, ok, vou querer passar um tempo de qualidade com meus amigos e família. E eu também quero ter tido tempo para seguir minhas paixões, ou seja, fazer o que está no meu coração. E a terceira coisa é que eu quero ter feito coisas que contribuam para o bem-estar de outras pessoas, certo? Essa é a minha resposta no leito de morte. Esse é o final feliz que eu quero. Então agora eu volto para o presente. E eu penso, bem, e se a felicidade semanal acontecer 3 vezes? E eu literalmente as tenho escritas na minha geladeira, Lewis, tá bem? E vou te contar o que eu tenho escrito. Quero 5 refeições por semana com minha esposa e filhos, estando totalmente presente e sem ser distraído pelo trabalho. É ótimo. Não significa que essa seja a resposta certa para outras pessoas, mas para mim, no contexto da minha vida, isso me ajuda a saber que estou priorizando minha família, certo? Então eu anoto isso. A segunda coisa que tenho na minha lista de hábitos de felicidade é se eu tive tempo de fazer uma corrida longa, ou tive tempo de tocar minha guitarra e escrever uma música ou cantar, sei que tive tempo para perseguir minhas paixões. E então a terceira coisa é, se eu lançar um episódio semanal do meu podcast, o que estou fazendo por 7 anos, então eu sei que no final da minha vida terei contribuído para o bem-estar dos outros. É um exercício muito, muito simples, Lewis. Mas se você nunca o fez, é extremamente poderoso, porque traz à tona o que é realmente importante na vida. Sim. E todos nós estamos vivendo essas vidas ocupadas, em que temos muitas coisas competindo por nossa atenção. Muitas pessoas esperam que todas as suas listas de tarefas estejam concluídas antes de focarem nas coisas importantes da vida. E eu estou dizendo que isso nunca vai acontecer. Se você está esperando que sua lista de tarefas esteja concluída antes de fazer as coisas importantes na vida, você vai ser uma daquelas pessoas no leito de morte com esses arrependimentos. Então, esse exercício me ajuda a seguir em frente. Na verdade, minha família é a coisa mais importante para mim. Como posso garantir que eu tenha tempo para minha família toda semana e garantir que eu tenha tempo para minha paixão? E isso não significa que toda semana seja perfeita, Lewis. Em uma semana, eu talvez faça apenas 3 refeições. Mas eu não sigo mais o caminho da culpa e da vergonha. Eu digo, isso é interessante. Foram só 3 almoços. Se isso continuar, vai começar a fraturar esses relacionamentos. Então, na próxima semana, posso estar farto de 6 ou 7. E é apenas uma maneira muito simples. Isso ajuda você a se concentrar no que é importante na vida. Sim, isso é lindo, cara. Todos nós precisamos desses exercícios para começar a praticar com certeza. E eu acho que a vida passa muito rápido. Sabe? Eu tenho 41 anos. Sempre esqueço que tenho 41. Mas é como? Quando penso para trás, nos últimos 5 anos, foi como um estalo. Você estava aqui há 5 anos em Los Angeles. Quase. Março de 2020, certo? Quase 5 anos atrás. Sim. Passou como um estalo. Já era. E você sabe, em 5 anos, esperamos nos ver antes disso. Mas em 5 anos, vai passar assim. E queremos poder olhar para trás e dizer, eu estava fazendo coisas importantes para mim. De forma consistente. Que me aproximam do fim da vida com paz e gratidão por como me comportei e que vivi a vida que queria. E acho que é um momento ótimo em que você está compartilhando isso, onde isso será divulgado na época de Ano Novo, para as pessoas terem essa reflexão. Estou tomando aquelas ações semanais que estão me aproximando da vida que quero viver agora e algo que eu ficarei feliz
por ter feito no futuro também. Sim, e esse exercício, certo? Esse exercício, se as pessoas fizerem isso no ano novo, eu prometo que a maneira como você interage com sua vida começará a mudar. Seus comportamentos naturalmente começarão a melhorar. E se você pensar que este ano novo, de alguma forma, milagrosamente, sua vida vai ser diferente de todos os outros anos novos, porque você quer isso mais este ano. Não, não. O motivo, na minha opinião, pelo qual a maioria das resoluções de ano novo falham, Luiz, é porque elas vêm de uma energia de falta ao invés de uma energia de plenitude. É a energia por trás do comportamento que é mais importante. Se você se sente mal na vida, e você está cheio de culpa e vergonha, e tenta superar isso com sua força de vontade e motivação, estou te dizendo, porque já passei por isso antes, e já vi em milhares de pacientes. Essas mudanças não durarão muito. Sim, A culpa e a vergonha vão te puxar de volta. Mas uma vez que você faz esses exercícios, e eles estão em Make Change That Lasts, e todos eles são simples e gratuitos, certo? Você não precisa comprar mais nada uma vez que você tenha o livro. Nada. Eu realmente sinto fortemente sobre isso porque eu fiz trabalhos, Luiz, em práticas onde havia algumas comunidades realmente carentes com as quais trabalhei. Por exemplo, estive em uma prática em Oldham, no norte de Manchester, por 7 anos. Essas pessoas tinham vidas difíceis, muitos imigrantes, muitos pais solteiros, muita luta. E eu acredito que todos nós temos o direito a informações de saúde de boa qualidade. Honestamente, as pessoas dizem que o bem-estar é para os ricos, os afluentes e a classe média. Eu não acredito nisso. Realmente não é. E sempre priorizei, ao longo da minha carreira, garantir que os conselhos que dou funcionem para todos, incluindo as pessoas que mais lutam na sociedade. Quero realmente que faça a diferença. E estou muito orgulhoso de que tudo neste livro é gratuito. isso é ótimo, cara. Eu adoro isso. Eu quero que as pessoas comprem o livro Make Change That Lasts. Certifique-se de obter uma cópia e para um amigo. Há coisas poderosas aqui. E também você tem um podcast incrível. Nós teremos tudo isso linkado. Mas o site principal é drchatterjee.com. Está correto? Esse é o meu site. E a principal rede social para mim é o Instagram, Dr. Chatterjee. É Dr. Chatterjee no Instagram, YouTube, podcast. Tudo está disponível em drchatterjee.com. Lá tem tudo, exatamente. Incrível. Pergunta final, e isso foi poderoso, Rangan, e agradeço por estar aqui. Qual é a sua definição de grandeza? Grandeza é quando você consegue viver sua vida com um coração aberto em vez de um coração fechado. Grandeza é alguém que aspira a viver sua vida com um coração aberto em vez de um coração fechado. Eu realmente acredito que tudo na vida vem do amor ou vem do medo. Tudo, todos os nossos comportamentos, todas as nossas interações. E uma vez que você percebe isso e entende que, na verdade, você está se sentindo com raiva, inveja, ciúmes, seja o que for, a causa raiz disso é o medo. Enquanto que, se a causa raiz se tornar alegria. Desculpe, a causa raiz se torna amor. Depois vem a empatia, a bondade, a compaixão. Essas são coisas que todos nós podemos cultivar. Então, o que estou tentando fazer na minha vida para ser um grande ser humano, ser um ótimo pai e um ótimo marido e, esperançosamente, um grande humano, é realmente muito simples. Estou tentando encarar a vida com o coração aberto em vez de um fechado. Obrigado por estar aqui, cara. Agradeço. Obrigado, Luiz. Agradeço. Muito obrigado por estar aqui. Espero que você tenha aproveitado este episódio tanto quanto eu. Se gostou, por favor, faça-me um favor e clique no botão de curtir agora mesmo. Se você curtir o vídeo, vai ajudar a compartilhar ainda mais o conteúdo aqui no YouTube. Por favor, clique no botão curtir e deixe um comentário abaixo sobre o seu maior aprendizado ou se tiver alguma dúvida que gostaria que eu respondesse. Além disso, inscreva-se no nosso canal. Ao se inscrever, você nos ajuda a conseguir trazer convidados ainda maiores. E quero que você tenha a melhor informação disponível no mundo, porque é disso que se trata a The School of Greatness. Então, certifique-se de se inscrever agora, curtir este vídeo, compartilhar um comentário abaixo sobre a sua maior lição. E também tenho grandes novidades, um novo livro. Se você está procurando criar liberdade financeira em sua vida e quer mais abundância e uma vida mais rica, então certifique-se de conferir meu novo livro, Make Money Easy. Acho que você vai adorar isso. É tudo sobre criar liberdade financeira. O link está abaixo na descrição, ou você pode acessar makemoneyeasybook.com e dar uma olhada. As pessoas vão sentir sua energia. As pessoas encontrarão seu perfil no momento certo e sentirão o desejo de se conectar com você. Tudo isso vem da sua vibração. Eu falo sobre produtos em uma prateleira, certo?
Então, uma das coisas que falamos em nossa empresa é sobre a energia dos fundadores.